Oi gente, tudo bom? Então hoje eu tô aqui pra vocês com um vídeo que é pra responder uma perguntinha que vocês fizeram várias vezes já no canal, que é se precisa saber inglês e como o inglês é cobrado na faculdade de medicina. Primeiro, se você gostou dessa maquiagem, foi de um vídeo que eu fiz que era meio que um desafio de fazer uma maquiagem sem usar nenhum pincel, foi só usando as minhas mãos e umas esponjinhas dessas que já vem com os produtos, sabe? Então esse vídeo ainda não tá no ar, mas deve sair numa das próximas quartas-feiras. Se você quiser ver esse vídeo, se inscreve no canal. E o fundo mudou um pouquinho, porque o Rodrigo e eu rearrumamos as nossas coisas. Os livros dele de psiquiatria saíram daqui da estante, então agora eu pude colocar outros livros meus aqui. E agora essa fileira do meio, que eram os livros dele, viraram dos meus livros do desafio de 12 livros e 12 quadrinhos de 2018, que eu ainda não li. Então vamos lá, eu vou tentar falar um pouquinho desde o vestibular até a carreira médica mesmo. Então primeiramente você precisa saber o inglês básico lá do vestibular, porque praticamente todos os vestibulares para medicina cobram alguma coisa de inglês. Geralmente é uma coisa bem básica, uma noção bem geral, acaba sendo um pouco essencial sim para o vestibular, porque apesar de ser uma coisa só da primeira fase e tudo mais, são pontos que fazem diferença. Então o primeiro motivo para você saber inglês é isso. Para o vestibular, para passar no vestibular, você tem que ter uma certa noção de inglês. Mas comparado com o que você tem que saber depois para sua carreira médica, é uma coisa bem básica. Então o inglês ele é cobrado sim na faculdade de medicina de algumas formas. O conhecimento médico ele está evoluindo muito rápido, assim como o conhecimento em todas as outras áreas. Querendo ou não, a maioria do conteúdo mais novo ele acaba sendo lançado em inglês, não em português. Então mesmo os trabalhos brasileiros que são lançados, muitas vezes eles são lançados em português, mas também em inglês, assim como o trabalho de todas as outras línguas, em francês, em italiano, todos eles vão ter uma versão já no inglês. Então, para você estar mais atualizado nas coisas de medicina, você tem que saber inglês. Hoje em dia a gente fala que quando o livro de medicina ele é lançado, ele já está desatualizado. A matéria mais atual que você vai encontrar vai ser nos artigos científicos. Mas mesmo os livros, eles são lançados primeiro em inglês e depois traduzidos por português. E muitos livros que são utilizados em muitas matérias não são livros que foram feitos no Brasil. São livros americanos que são traduzidos pra cá. Então, pra você ter a última versão disponível de um livro, você vai ter que ter essa versão em inglês, geralmente. Eu acho que a questão do livro em si acaba não fazendo tanta diferença, porque algumas coisas que são mais básicas, elas demoram pra mudar. Então, quando você está estudando na faculdade algumas coisas mais básicas, você pegar um livro que é uma edição anterior, acaba não fazendo tanta diferença assim, quando você está estudando fisiologia, fisiopatologia e tudo mais. Mas questão de tratamentos, condutas, isso todo dia tem coisa nova. E você limitar a sua fonte de estudo para só coisas em português vai limitar muito a sua visão. Então, durante a faculdade, em alguns momentos isso já é cobrado. Às vezes, alguns professores vão pedir que a gente leia algum artigo para alguma aula. Então, não vai ser um capítulo de livro, mas vai ser um artigo científico que só está disponível em inglês, por exemplo. Mas eles sabem da limitação, eles sabem que nem todo mundo já chega lendo em inglês. Então, muitas vezes, eles se oferecem até para fazer uma discussão separadamente antes e para explicar um pouquinho, mas se você não fala inglês, você acaba ficando um pouco limitado nesse tipo de discussão. Por esse motivo, muita gente que entrou na faculdade que não falava inglês tão bem, resolveu se juntar para fazer aulas de inglês. E o que acontece? Você pegar e fazer uma escola tradicional de inglês, tipo, vou fazer IASES, de coisas assim, que foi o que eu fiz, para você aprender inglês e ficar fluente, você demora anos para isso. Hoje em dia tem escolas de inglês que são mais voltadas para trabalho, para você conseguir falar o básico, se comunicar tudo mais em menos tempo. Mas se você está pensando em fazer uma coisa mais voltada para medicina, dá para fazer o que um pessoal da minha turma fez, que foi juntar ali uns 10, 15 alunos que não falavam inglês, que estavam todos mais ou menos no mesmo nível, todo mundo falava um básico, porque todo mundo tinha passado no vestibular, mas era isso. E eles contrataram um professor de inglês particular para, ao invés de dar aula para uma pessoa, dar aula para esse grupo. E eles faziam aula toda semana lá no centro acadêmico, eles alugavam uma salinha do centro acadêmico, se juntavam com esse professor e o objetivo era para fazer aulas em inglês voltados para o público médico. Então sim, eles tinham que aprender a conversar, a falar, tudo mais, mas a ler textos científicos também. Termos médicos especificamente, eles são até fáceis de entender, porque muitos vêm do latim, então as palavras que a gente usa em português acaba usando em inglês com pouca variação e dá pra entender, sabe? Então, apesar de coração em inglês, por exemplo, ser heart, falar parada cardíaca é cardiac arrest.
Então, pra quem fala inglês, às vezes é até mais difícil entender esses termos médicos, porque eles falam heart, mas cardiac arrest, e pra gente fica mais fácil de entender, sabe? Mas ter um professor que vai dar uma aula de inglês voltada pra isso, fica mais fácil querendo ou não. Eu achei que foi uma ideia muito boa que eles tiveram, até porque se você for pensar maior do que só a faculdade de medicina, ao longo de toda a sua carreira médica, para você se manter atualizado, você vai ter que saber inglês. Para ler os artigos mais atuais e até para participar de congressos internacionais. E se você for fazer pesquisa, para você apresentar seus trabalhos em congressos internacionais, você tem que escrever os artigos em inglês, você tem que falar em inglês para apresentar seu artigo. Então é uma coisa que é importante, sim, para você se manter atualizado. Mas eu não acho que é uma coisa que você tem que necessariamente entrar na faculdade já fluente em inglês, porque senão você não vai conseguir fazer a faculdade de medicina, entendeu? Você tem que saber o básico para fazer o vestibular, e eu acho que tem que aproveitar esses 6 anos da faculdade para ir desenvolvendo o seu inglês, para quando você se formar médico, você já ter essa capacidade, essa interpretação de texto necessária para interpretar artigos científicos escritos em inglês, talvez mais pra frente apresentar os seus próprios artigos em inglês também. No meu caso, eu tive muita sorte, porque os meus pais me colocaram em escola de inglês desde muito pequena. No pré, eu lembro que já tinha aulinhas de inglês na escola. Mais pra frente, ela me colocou numa escola que chamava Pink and Blue, que era bem divertidinha, mas as aulas eram em português e as professoras iam colocando algumas palavras aqui e ali em inglês. Mais pra frente, minha mãe me mudou pro Yazid, que era bem diferente porque era tudo dentro da sala de aula falado em inglês. E aí o método de ensinar era não só expondo, mas era uma imersão mesmo dentro do inglês. Então se o professor falava uma palavra em inglês que eu não entendia, eu perguntava o que era e ele me explicava em inglês o que era aquela palavra. Ele não me dava tradução pro português, entendeu? Era bem legal. E eu aprendi muito desde criança ouvindo músicas em inglês, assistindo seriados, lendo livros. E aí isso eu acho bem legal, você assistir seriados em inglês com a legenda em português. Quando você começa a entender um pouco mais, tenta assistir o seriado em inglês com a legenda em inglês, sabe? E você não precisa se prender a entender todas as palavras, mas pelo contexto você pega as coisas. E ir atrás de músicas que você gosta e procurar a letra em inglês e a tradução. E ler livros em inglês eu acho bem legal. E pra quem tem acesso a Kindle, tanto o aparelho Kindle quanto o aplicativo da Kindle em iPad e tudo mais, eles têm uma ligação direta com o dicionário. Então você pode ler um livro em inglês e se você não entender uma palavra, você clica nela, que ele abre um dicionário e explicando o que é aquela palavra. Então é um jeito de ir ganhando vocabulário que eu acho bem legal. Enfim, você pode aprender o suficiente pro vestibular e depois ao longo da faculdade se dedicar a aprender mais inglês, que é o que muita gente na faculdade fez e deu certo. Então é isso, gente. Eu acho que é assim que o inglês é cobrado na faculdade. Não existe uma matéria de inglês, eles não ensinam inglês na faculdade, não tem uma matéria disso. Se você quer aprender, você que tem que organizar o seu grupinho e ir atrás. A faculdade é bem diferente do cursinho e do colegial nesse sentido. Muita coisa, se você quer aprender, você tem que ir atrás, ninguém vai pegar na sua mão e te levar, sabe? E eu acho que o inglês é uma coisa que vale a pena você se esforçar pra aprender, sim, que eu acho que vai fazer diferença na carreira médica mais pra frente. Então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse assunto, é só deixar aqui embaixo. Se vocês têm alguma outra dúvida em relação à medicina, tem uma playlist só de vídeos de medicina aqui no canal. Dá uma olhadinha que tem bastante coisa. E se por acaso a questão que vocês têm não tá respondida em nenhum desses vídeos, deixa aqui nos comentários que eu tento responder pra vocês. Se muita gente perguntar a mesma coisa ou curtir alguma pergunta, eu posso até pensar em fazer um vídeo sobre esse assunto mais pra frente. E eu acho que é isso. Se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei pra mim. Não deixa de se inscrever no canal pra mais vídeos. Não deixe de me seguir nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Tá tudo aqui embaixo. Inclusive agora o meu Instagram tá aqui com esse 9 que o Rodrigo escreveu à mão pra mim, porque não tinha nenhum número. Essas letrinhas da Lightbox que eu comprei. Mas vieram 2 cartões em branco que dava pra escrever neles e o Rodrigo fez esse belo 9 pra mim. E é isso, eu tô postando bastante sobre os meus gatinhos lá no Instagram, então se você gosta dessa parte da minha vida, me segue lá. E é isso. Tchauzinho e até a próxima.